Olá! A história que eu vou contar para vocês hoje se chama Otigisco, a Cinderela Algonquin. É uma história da tradição oral que vem lá da América do Norte, dos índios da América do Norte. Espero que vocês gostem como eu gosto dessa história. Começa assim. Numa tribo dos índios algonquins havia uma aldeia que ficava à beira de um grande lago, de um grande e bonito lago. Nessa aldeia ficava uma tenda onde morava um viúvo, pai de 3 filhas. As 3 filhas eram muito diferentes entre si. A mais velha era muito vaidosa, muito invejosa e podia ser muito cruel quando queria. A do meio era preguiçosa e indolente. E a mais nova era humilde e tinha um coração do tamanho do mundo. O pai ficava bastante ausente porque ele trabalhava muito, então ele quase nunca ficava na tenda. As 2 irmãs mais velhas aproveitavam essa ausência do pai para maltratar, e muito, a irmã mais nova. Obrigavam-na a fazer todos os serviços mais pesados, inclusive a cuidar do fogo da tenda o dia todo. A irmã mais velha chegava à crueldade de esfregar cinzas no rosto, nos pés e nas mãos dessa irmã mais nova. Esfregava tanto que ela ficava com o rosto cheio de cicatrizes, todo marcado. E ela assim ficou conhecida como Otigisco, a menina do rosto marcado. Quando o pai chegava em casa, queria entender por que ela estava toda machucada daquele jeito e perguntava. Mas quem respondia sempre era a irmã mais velha. Oh, papai, ela sempre não faz nada do que eu mando ela fazer, ela sempre quer fazer do jeito dela. É uma desastrada completa. É tudo culpa dela, esses machucados aí que o senhor tá vendo. Como o Tibisco não falava nada, o pai acreditava e assim a vida seguia. Do outro lado da aldeia, à beira do lago, numa tenda um pouquinho afastada, vivia um casal de irmãos. O irmão era um pouquinho diferente dos irmãos que a gente vê por aí. Ele era invisível. Era apenas visível aos olhos da irmã, que era quem cuidava dele. E corria na aldeia a lenda de que quem fosse capaz de enxergar aquele ser invisível seria a moça escolhida para casar com ele. Então, todas as moças, em algum momento, resolviam aceitar esse desafio por curiosidade e iam lá para tentar enxergar aquele ser misterioso. E sempre acontecia da mesma maneira. A moça chegava lá, cheia de esperança, achando que ia ser aquela especial que teria olhos para ver aquele ser misterioso. Afinal de contas, né, o que tem de tão impossível enxergar um ser invisível assim? Então, elas chegavam lá, encontravam a irmã esperando, e aí começavam a passear à beira do lago. Ao cair da tarde, chegava o ser invisível e a irmã perguntava: então, meu irmão chegou, você está vendo? E a moça, ai meu Deus, e agora o que eu respondo? Não estava enxergando nada, mas quase todas, a maioria mesmo, respondia que sim, estou enxergando, claro. A irmã continuava então como é? Me diga do que é feita a correia que pende do seu ombro. E a moça, ai, e agora o que eu falo? De couro cru. A irmã então continuava. Uhum, tá bom. E com o que ele carrega o seu trenó? Com o que ele leva o seu trenó? E a moça pensava, ai meu Deus, e agora o que eu invento? É um galho de árvore bem verde e flexível. A irmã percebia que a moça não estava enxergando nada, mesmo assim a convidava para entrar na tenda. As 2 juntas preparavam o jantar e esperavam que o ser invisível chegasse. E a moça percebia quando ele chegava, porque ele parava na porta, tirava os seus sapatos que ficavam imediatamente visíveis, entregava para a irmã pegava os sapatos e pendurava na parede da tenda. E então, a refeição pronta, sentavam-se no local da refeição
E a moça, com os olhos arregalados, prestando atenção em tudo, ainda com esperança de enxergar alguma coisa, ali com todos os sentidos assim vivos, muito, muito, muito curiosa, com tudo olhando para todos os barulhinhos e cantinhos e achando que em algum momento ia enxergar. Só via que em um determinado lugar a comida ia desaparecendo pouco a pouco, sem entender para onde estava indo aquela comida. Então ela sabia que o ser invisível estava ali. Acabada a refeição, a moça voltava para casa, muito decepcionada, muito triste, e depois de alguns dias esquecia essa história. E era assim com todas as moças da cidade. Chegou o dia em que as irmãs da Utiguisco resolveram aceitar esse desafio. Então as duas se enfeitaram, colocaram as roupas mais vistosas que tinham, todos os enfeites, todas as contas, tudo, os anéis colares e brincos, tudo que elas tinham de mais lindo e bonito, e não paravam de falar enquanto estavam se enfeitando. E fizeram ali juntas uma estratégia. Olha, a gente vai juntas para conhecer o ser invisível. Se quando a irmã dele perguntar uma coisa, eu responder uma coisa, eu errar, você responde outra. Uma de nós duas vai acertar. E aí, uma de nós duas vai se casar com um ser invisível. Aí fizeram esse plano, essa estratégia, e pronto, achando que iam arrasar. Mas também elas estavam com um pensamento secreto. Cada uma achava que ia chegar lá, ia ser invisível, ia se apaixonar por ela, e aí pronto, ia querer casar com ela, ia se mostrar, e eles iam ser felizes para sempre. Então, com essas ideias e esperanças na cabeça, foram as duas até a beira do lago. E aconteceu como acontecia com todas as moças. A irmã estava lá esperando, começou a caminhar com elas pelo lago. Ao cair da tarde chegou o ser invisível, então a irmã perguntou: então meu irmão chegou, você tá vendo? As duas mais do que rápido: tô, claro, tô vendo sim. Não tô enxergando nada, mentira. Então a irmã continuava com as perguntas. Então, do que é a correia que pende do ombro dele? Ai, é de couro cru. Elas estavam tão nervosas, tão ansiosas, que nem conseguiram inventar nada diferente. E com o que ele puxa o seu trenó? A irmã perguntou. Ah, uma haste verde flexível. A mesma coisa de todas as outras moças. Então a irmã convidou as duas para irem até a tenda com ela para preparar a refeição. As três prepararam a refeição juntas, esperaram o ser invisível chegar. Ele chegou, tirou os sapatos, que ficaram imediatamente visíveis. A irmã pegou os sapatos, colocou na parede da tenda e todo mundo sentou ali no local da refeição, e as duas moças só enxergavam a comida desaparecendo pouco a pouco, como todas as outras moças. Como todas as outras moças, acabada a refeição, elas voltaram para casa muito tristes e decepcionadas, e depois de alguns dias esqueceram aquela história. Tudo igual. Alguns dias depois, o pai das três moças, das três meninas, o pai da Utquisco, chegou em casa do trabalho com umas continhas muito bonitas que ele tinha recolhido para presentear as filhas. Só que quem ficou com as continhas foram só as duas irmãs mais velhas, não deixaram nenhuma para o Utiguisco. Tudo bem, ela não falou nada, ela deixou. Mas ela pensou uma coisa: eu também quero conhecer o ser invisível. Eu também quero ver se eu consigo enxergar esse ser misterioso. Então ela começou a se preparar, porque o Utiguisco andava descalça, não tinha sapato, andava com o vestido todo esfarrapado, então ela precisava fazer alguns arranjos. Pediu ao pai um sapato velho dele, muito maior do que seu pé, e ele então deu o sapato, ela deixou de molho para ele ficar bem macio e ela poder caminhar no dia seguinte. Olhou para o seu vestido, todo esfarrapado, e viu que não dava para encontrar o ser invisível daquele jeito. Então ela caminhou até a floresta, encontrou uma árvore de bétula, pegou algumas lascas do tronco e com elas fez um vestido. Era um vestido muito estranho, imagine um vestido feito de cascas de árvore. Foi até as duas irmãs e pediu que elas lhe dessem algumas conchinhas que o pai tinha trazido alguns dias antes. Elas não deram.
a irmã mais velha até ficou brava que o Tiguisco estava pedindo aquilo. Que absurdo, eu não vou dar minhas conchinhas pra você. Imagina, vai trabalhar. A irmã mais nova, no começo não deu também, mas depois acabou ficando com pena, preguiça de ficar falando não. E, tá bom, vai, toma aí umas conchinhas. E deu algumas conchinhas para o Tiguisco. Ela pegou essas conchinhas e com elas enfeitou o vestido como faziam os seus antepassados. E se preparou para sair. Quando as irmãs perceberam onde ela estava indo e o que ela estava querendo, elas ficaram indignadas. O quê? Você acha que você pode tentar ver o ser invisível? A gente aqui tinha toda a chance de conseguir enxergar, a gente não conseguiu, e você agora tá achando que vai conseguir? De jeito nenhum você não vai. Mas a Utiguisco, ela era muito boazinha, tinha um coração muito grande, era muito humilde, mas quando ela decidiu uma coisa, ninguém segurava ela não. Ela foi, passou pelas irmãs, deixou as irmãs para trás e foi naquele seu vestido de casca de árvore, naquele sapato muito maior do que seu pé. Era uma figura muito estranha, o cabelo cortado, porque as irmãs cortavam o cabelo dela, com aquele rosto todo cheio de cicatriz. Era uma figura muito estranha, andando pela aldeia. Chegou à beira do lago e a irmã do ser invisível estava lá esperando, como ela fazia com todas as outras moças. E estava esperando com um sorriso. As duas começaram a andar pelo lago. Ao cair da tarde, como acontecia sempre, o irmão invisível apareceu, chegou, e a irmã perguntou para o Tiguisco: então, meu irmão chegou, você está vendo ele? E o Tiguisco, maravilhada, respondeu: sim, e ele é lindo. A irmã então continuou perguntando: e do que é feita a correia que pende do seu ombro? É feita de arco-íris. E a irmã continuou: do que é feito o seu arco? De todas as estrelas da Via Láctea, o espírito do caminho. Então a irmã sorriu e convidou o Tiguisco para entrar na tenda com ela. Chegando lá, a irmã do ser invisível preparou um banho com raízes cheirosas bem gostoso para o Tiguisco. Ela entrou no banho e a irmã, com uma cuia, ia derramando água sobre a sua cabeça. À medida que a água ia passando pelo corpo do Tiguisco, todas as suas cicatrizes iam saindo e ela ia ficando com a pele lisinha. O seu cabelo ia crescendo, preto e grosso como a cauda de um pássaro. Quando ela saiu do banho, ela estava toda macia, com os cabelos longos e negros e os olhos brilhantes. A irmã então foi até um canto da tenda onde guardava as coisas preciosas, os objetos preciosos, e pegou um vestido de casamento. Deu para o Tiguisco vestir, um vestido cheio de conchinhas, como faziam os antepassados. Colocou nos cabelos do Tiguisco contas coloridas, como faziam os antepassados. Olhou para ela e riu, porque ela era a moça mais bonita que já tinha existido naquela aldeia. Então as duas foram ao encontro do ser invisível que estava chegando e, como sempre, tirou seus sapatos, que ficaram imediatamente visíveis. A irmã pegou, colocou-os na parede da tenda. O ser invisível, então, incrivelmente belo, olhou para o Tiguisco e perguntou: nós já não vimos antes? E ela disse: sim, hoje, na beira do lago. E então ela se tornou a mulher do ser invisível e deixou de ser conhecida como o Tiguisco, a menina do rosto marcado, para ficar conhecida como aquela que soube ver. Bom, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu encontrei num livro de uma pesquisadora e contadora de histórias brasileira, a Regina Machado. E é isso. Até a próxima!